Fala galera, eu sou o Carlinhos50 e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Hora do TED. Hoje vamos falar sobre todos os jogos da franquia de Final Fantasy, desde o primeiro até o último que vai ser lançado agora no dia 22. E é isso aí galera, você que gosta de jogos, gosta de Final Fantasy, entra aí com a gente e vamos para essa aventura e é nóis. Valeu! A Hora do Tédio. Falaremos hoje desde o primeiro jogo até o Final Fantasy XVI, que vai ser lançado agora no dia 22. Vamos falar sobre a história, jogabilidade, sobre tudo que você precisa saber sobre os jogos e os marcos mais importantes no desenvolvimento de cada jogo. Então prepare-se para uma jornada emocionante com uma história incrível e personagens icônicos. Você está pronto? Então vamos lá. Sem enrolação, vamos começar pelo primeiro jogo de Final Fantasy, obviamente. Final Fantasy I, que foi lançado no ano de 1987. E foi desenvolvido exclusivamente para Nintendinho. Na época do lançamento do jogo, a Squaresoft, a empresa responsável pelo desenvolvimento do game, estava à beira da falência. Então, para tentar evitar a falência da empresa, eles resolveram apostar em um gênero de games que estava ganhando muita popularidade na época. O gênero do RPG. O nome Final Fantasy foi escolhido por Hironobu Sakaguchi, o criador do jogo, como uma espécie de realmente como se fosse uma fantasia final, já que ele pretendia que fosse o seu último trabalho na indústria dos games. Mal sabia ele que seria o começo de uma jornada muito grande. Sendo assim, ele queria produzir um jogo que pudesse impressionar o público e mostrasse o seu melhor trabalho. O sistema de batalha de Final Fantasy é um sistema de batalhas em turno, onde o jogador escolhe através de uma lista de comandos qual seria a próxima ação do personagem a ser tomada. Cada personagem tem um conjunto de habilidades únicos, como magias ou ataques físicos que podem ser usados durante a batalha. O sistema de evolução do personagem também foi uma característica muito importante do jogo, permitindo que os jogadores pudessem aumentar as habilidades e acrescentar características aos seus personagens ao longo da evolução do jogo. E sim, meus amigos, isso não era uma coisa comum na época. A partir de Final Fantasy, esse sistema de progressão passou a se popularizar e ser usado em diversos outros jogos como conhecemos hoje. O mundo de Final Fantasy é habitado por diversas raças e tem vários reinos em conflitos. O jogador controla 4 personagens e cada personagem tem sua própria motivação e sua história própria. Durante o jogo, os personagens, os heróis, precisam enfrentar diversos inimigos, incluindo os 4 elementos: água, terra, fogo e ar, e um vilão principal chamado Caos. O enredo de Final Fantasy segue o grupo de 4 heróis escolhidos que tentam salvar o mundo da destruição causada pelo caos. A história é completamente rica em detalhes e tem personagens memoráveis. O jogo se passa em um mundo de fantasia medieval chamado de Mundo da Luz. A história começa com os 4 guerreiros da luz que foram escolhidos por um cristal sagrado para empreender essa jornada e salvar o mundo da luz, derrotando os 4 fientes, que seriam os 4 elementos, que na verdade são monstros malignos que estavam espalhando o caos pelo mundo da luz. Os guerreiros da luz são formados por um guerreiro, um mago, um ladrão e um monge. Cada um deles tem suas habilidades e características diferentes, e junto eles devem viajar pelo mundo para encontrar artefatos mágicos, lutar contra monstros e desvendar os mistérios que cercam os fientes. Durante a jornada, os guerreiros encontram diversos personagens que os ajudam em sua missão, como por exemplo a princesa Sarah, que é capturada por Galahad, o vilão principal do jogo. Os guerreiros precisam resgatar a princesa Sarah e derrotar Galahad em uma última luta final completamente épica. O enredo do jogo é completamente simples, mas apresenta reviravoltas deveras interessantes e vários personagens extremamente cativantes. O cristal sagrado, que escolhe os 4 guerreiros da luz, é um elemento-chave durante toda a franquia de Final Fantasy, e a história do primeiro jogo estabeleceu vários elementos que se tornaram padrão durante toda a franquia de Final Fantasy, assim como alguns se tornaram padrão em qualquer jogo de RPG que foi lançado dali em diante. Bom, o jogo foi um completo sucesso, vendendo mais de 500 mil cópias, só no Japão, e assim abriu caminho para uma série que seria
uma das maiores, mais importantes e mais influentes franquias do mundo dos games. Final Fantasy influenciou vários outros games do estilo RPG, como por exemplo Dragon Quest, e definiu um padrão para os jogos futuros da franquia de Final Fantasy, com elementos como histórias complexas, personagens profundos e batalhas extremamente estratégicas. Além do sistema de batalha, Final Fantasy I também apresentou um outro sistema que ficaria marcado por toda a série: a utilização de um conjunto de personagens com habilidades distintas e habilidades únicas em um mundo vasto com diversas possibilidades de exploração, cheia de mistério e uma história envolvente, completamente cheia de reviravoltas. Eu acho que estou sendo um pouco redundante, mas acredito que deu para geral entender até aí. Você está gostando desse vídeo, gosta de conteúdo de games, quer saber tudo sobre sua franquia de jogos favorita? Não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e seguir pra gente toda segunda-feira aqui nesse canal, falando sobre games. E se você perdeu o primeiro vídeo da história dos games, clica aqui no card, que o primeiro episódio está lá, onde falamos sobre toda a franquia, história e desenvolvimento de cada jogo do Diablo, do primeiro até o último que foi lançado. Valeu, segue aí galera, e a nós, dessa força. Bom, além disso tudo, Final Fantasy contava com uma trilha sonora incrível, composta por Nobuo Uematsu, que se tornaria um dos compositores de trilha sonora de games mais importantes da história. A música tema da franquia, conhecida como Prelude, também foi introduzida nesse primeiro jogo de Final Fantasy. A influência de Final Fantasy no mundo dos RPGs é completamente inegável. Além de ter popularizado o estilo RPG no Ocidente, estabeleceu diversos elementos que se tornariam padrão em todos os jogos de RPG subsequentes, como por exemplo a utilização de enredos complexos e o desenvolvimento de personagens, além, claro, de um mundo vasto, completamente aberto para exploração, cheio de possibilidades quase infinitas. Bom galera, com o grande sucesso de Final Fantasy I, a Squaresoft foi salva da falência e obviamente continuou a desenvolver jogos, evoluindo e se consolidando como uma das principais empresas de games de todo o mundo. Desde então, a franquia Final Fantasy se tornou uma das mais populares e bem-sucedidas da história, com dezenas de jogos ao longo dos anos e uma enorme base de fãs pelo mundo inteiro. Final Fantasy II. O segundo jogo da franquia de Final Fantasy II, foi lançado no ano de 1988 para Nintendo, sim, um ano apenas após o lançamento do primeiro jogo de Final Fantasy. O jogo foi criado novamente pela Squaresoft, hoje Square Enix, e dirigida novamente por Hironobu Sakaguchi. Ao contrário do primeiro jogo, Final Fantasy II trouxe uma história mais complexa e com personagens mais desenvolvidos. O enredo de Final Fantasy II segue a história de 4 órfãos: Tyrion, Maria, Guy e Leon. Eles vivem na cidade de Fynn, que é invadida pelo Império de Palamécia. Durante a invasão, os pais de Tyrion, Maria e Leon são mortos, e Guy fica gravemente ferido. Sendo assim, os 4 são resgatados pela princesa Hilda e seu exército rebelde. Exército esse comandado pela princesa que está lutando contra o Império de Palamécia. Sendo assim, nossos heróis Tyrion, Maria, Guy e Leon se juntam aos rebeldes para lutar contra o Império e embarcam numa jornada épica para derrotar o exército de Palamécia e seu líder. Ao longo do jogo, nossos heróis enfrentam diversos inimigos, como monstros, soldados imperiais e os 4 generais do Império. Eles também viajam por diversos lugares, incluindo florestas, vilarejos, cavernas, castelos, vilas, etc. Com o desenvolvimento do jogo, os personagens aprendem diversas habilidades únicas que podem ser usadas tanto dentro quanto fora das batalhas.
Um ponto interessante do enredo desse segundo jogo é que, diferente do primeiro, os personagens têm uma personalidade distinta e uma história de fundo separadamente de cada um. O jogo também apresenta vários momentos emocionantes e surpreendentes, incluindo uma reviravolta, aquele plot twist no final, envolvendo um dos personagens principais. O Final Fantasy II foi uma grande evolução em relação ao primeiro jogo, em termos de história e desenvolvimento dos personagens no geral. Estabeleceu um tom acima de histórias complexas e um desenvolvimento de personagens mais profundos para a sequência dos próximos jogos da franquia. O sistema de progressão de personagens Final Fantasy II foi exclusivamente nesse jogo, completamente diferente dos outros jogos da franquia, onde em vez de ganhar pontos de habilidades conforme vencem as lutas para ir melhorando suas habilidades, o que acontecia? Você upava suas habilidades conforme usava. Por exemplo, eu tenho um ataque de espada. Quanto mais eu uso esse ataque de espada, mais eu evoluo a minha habilidade com espada, por exemplo. E nesse jogo foi incluído aquele temido sistema de reputação, onde a interação com os NPCs e o desenvolvimento do jogo muda completamente de acordo com a sua reputação dentro do jogo, dependendo, óbvio, do seu nível de reputação, se estivesse alto ou baixo, e assim como existem diversos jogos até hoje. Final Fantasy II não teve o mesmo sucesso que seu antecessor, porém foi um jogo extremamente importante para a franquia Final Fantasy. Ele estabeleceu uma tradição de que cada jogo tem uma história diferente e personagens únicos, e também introduziu vários elementos de jogabilidade que seriam desenvolvidos para jogos futuros. Final Fantasy III. Final Fantasy III, lançado no ano de 1990 no Japão para Nintendo, foi lançado apenas no Japão, porque esse jogo foi lançado internacionalmente apenas 16 anos depois, no ano de 2006, quando ganhou uma versão remasterizada para Nintendo DS. O jogo foi desenvolvido novamente pela Squaresoft e foi tido como uma sequência direta de Final Fantasy I e II. No entanto, ao invés de usar os mesmos personagens, o jogo utilizou um novo elenco de personagens e uma história totalmente nova. O jogo se passa em Floating Continent, onde existem 4 continentes flutuantes, cada um desses continentes com sua própria história, raça e cultura diferente. E mais uma vez, os 4 personagens foram escolhidos pelo Cristal da Luz, que é essa entidade divina, que escolhem os personagens, no caso que escolhem os heróis, para lutarem contra as forças do mal e restaurar o equilíbrio na Terra. O sistema de batalha do jogo foi significativamente expandido em relação aos jogos anteriores. Agora, os personagens poderiam mudar de classe durante o jogo, permitindo assim mais flexibilidade, mais liberdade para as suas estratégias durante o jogo, para você desenvolver melhor as suas estratégias. Vocês entenderam, né? O jogo também introduziu aquele sistema de jobs. Quem curte RPG está meio que familiarizado com esse sistema, o que permitia aos personagens desempenharem funções específicas durante as batalhas. O jogo foi muito bem recebido no Japão, mas teve o seu lançamento internacional muito limitado, devido à baixa popularidade da franquia do gênero de RPG na Europa e na América do Norte. Porém, 16 anos depois do jogo, foi relançado para várias plataformas, como Nintendo DS, PSP, iOS e Android. Voltando para o enredo do jogo, nossos 4 personagens principais são Lunette, Ark, Heifer e Ignis, que foram escolhidos novamente pelo Cristal para salvar o mundo. Os cristais foram roubados pelo malvado Shand, que usa os cristais para espalhar o caos e a escuridão pelo mundo. Nossos guerreiros precisam encontrar os cristais para restabelecer o equilíbrio e assim derrotar Shand, livrando o mundo do mal. A história desse jogo é contada através de diálogos com os NPCs, eventos scripted e por cutscenes. A partir do momento que o jogo progride, nossos heróis encontram vários personagens que são muito importantes para o desenvolvimento do jogo e lutam contra diversos inimigos, assim como acontece em todos os jogos da franquia de Final Fantasy.
Mas a diferença é que nesse jogo, cada personagem luta contra seu próprio desafio pessoal. Tipo, não sei se alguém lembra, aquele episódio de Caverna do Dragão, que eles caíram como se fosse num labirinto, cada um tinha que lutar contra seu próprio medo e tal, como já teve um episódio assim em Dragon Ball e em diversos animes, né? Pois é, isso começou lá em Final Fantasy. Como, por exemplo, a busca pela identidade de Lunet e a incansável luta de Hevia para conciliar a sua vida como aprendiz de ferreira e a sua verdadeira vocação. O enredo de Final Fantasy III apresenta muitos temas bem familiares à série, como, por exemplo, a restauração do equilíbrio entre o bem e o mal, a escuridão e as trevas, as trevas e a luz, e a importância de se unir para alcançar um objetivo em comum. Assim termina Final Fantasy III. Não vou falar sobre Final Fantasy IV nesse vídeo, porque esse vídeo já está ficando muito grande, muito comprido. Então, se você gostou desse vídeo, está gostando desse conteúdo, curte aí, segue, se inscreve, ativa a notificação para você não perder o próximo episódio dessa série, onde a gente vai falar sobre Final Fantasy IV, 5, 6, e vamos fazer quantos episódios forem necessários para falar de todos os jogos, até o 16, que vai ser lançado agora no dia 22. Então, se você gostou, está gostando do conteúdo, curte, comenta aí, apoia o canal. Se você discorda de alguma coisa, quer saber de alguma coisa, ou tem alguma ideia de alguma série de franquia de jogos para a gente falar aqui, comenta aí embaixo. Valeu, galera. Conto com o apoio de vocês. É isso aí, galera. É nóis. E não se esqueça, viva cada hora como a hora do TED. Porque aqui a diversão não tem fim. É nóis. Valeu.